Olá, boa noite. Como vai? Tudo bem com você? Por aqui tudo bem. Eu nem vou dizer assim, tirando o frio, porque eu gosto do frio. É lógico, eu não gosto do frio extremo, como por exemplo está fazendo lá no Texas, que nós tínhamos uma viagem marcada para ir para o Texas na quinta-feira da semana passada. Todos os voos foram cancelados por causa da nevasca, nós não pudemos ir e ficou fechado tudo por 3, 4 dias lá. Ainda está meio que fechado, nós vamos agora nessa quinta-feira. Então eu vi que domingo eles disseram que faria o frio recorde de menos 25 graus. Aí também é demais, né? Aí também é demais para mim. Mas do jeito que está aqui hoje, se bem que Orlando está gelado hoje. Gelados. Nós acordamos com 1 grau, mas assim, tem um vento, tá um sol lindo, mas assim, gelado, gelado, gelado. Você sai ali na frente ou vai até o carro, é um choque térmico, porque aqui no escritório, graças ao bom Deus, nós temos aquecimento. Então aqui no escritório está 22 e lá fora está 5, 4, 3. Mas vamos lá. E olha, vou te falar, não sei nem se você sabe disso, Dani, mas no sábado vai ser o recorde de temperatura baixa aqui em Orlando desde 2010. Vai ser 4 graus negativos. Está previsto 4, 5 graus negativos. É. E todas as minhas plantas vão queimar, porque elas ficaram muito altas, não tem nem como cobrir com plástico. Mesmo com plástico queima. Então, eu vou deixar que a natureza siga o seu curso dessa vez. Entendeu? Vai queimar e depois na primavera elas nascem de novo. Então vamos lá. Domingo, certo? Domingo, como eu já disse, ninguém vai te salvar da segunda-feira. Como falou a Taylor Swift, só você pode se salvar a si mesmo. Vamos falar o português correto, né? Do destino de Ofélia. Né? Então, assim, não espere as coisas acontecerem. Né? Porque quem espera sempre cansa e quem procura sempre alcança. Depois da vinheta a gente começa. Então vamos lá, como eu havia prometido, na quinta-feira nós vamos falar, o Renato Responde dessa noite vai ser só sobre Ocala. O Paulo ia participar conosco, mas como ele tem o closing da segunda casa em Ocala, que ele está comprando como investimento, ele não pôde vir. Mas eu vou responder as perguntas aqui que eu souber a respeito de Ocala, e você vai acompanhar as respostas. Então, em primeiro lugar, o que é Ocala? Renato, o que é Ocala? Ocala é uma cidade que fica aproximadamente 1 hora e pouco, 1 hora do centro comercial de Orlando, e ela tem tido muito destaque nos últimos 5 anos. Por quê? Por causa do crescimento. Ocala é a cidade que mais cresceu nos Estados Unidos no ano de 2025. Nos Estados Unidos, não é só na Flórida, é nos Estados Unidos. Então, como nós acompanhamos de perto, existe assim, são construídas 1.000 casas por ano lá. A cidade tem por volta de 60 mil habitantes, se eu não me engano, tá? Pesquisa aí, não acredite em tudo que você ouve na internet, tá? Então, constroem-se 1.000 casas e vende-se 1.000 casas. Inclusive, muitos brasileiros construíram muitas casas lá como investimento e estão vendendo. Renato, compensa construir casa para vender em Ocala? No momento, eu acredito que não. Porque como os preços estão caindo, quem começou a construir 1 ano atrás não vai ter aquele rendimento que lhe foi prometido. 20% do retorno em 12 meses. Infelizmente não vai ter isso. Como o mercado todo nos Estados Unidos está mais ou menos parado e o inventário de casas continua a crescer,
Quanto mais casas no mercado, maior a concorrência, menor o preço. Nós estamos nos Estados Unidos que nós chamamos de buyer's market, ou seja, o mercado dos compradores. Os compradores estão com a vantagem, os compradores conseguem desconto, os compradores conseguem concessões das construtoras e dos vendedores. No futuro, porque o mercado de imóveis é assim, né? É uma montanha-russa, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. No futuro vai haver uma mudança, nós voltaremos a ser seller's market, ou seja, o mercado dos vendedores. Não tem muitas casas disponíveis, e aí a quantidade de compradores e o inventário é menor, a quantidade de compradores é maior, aí os preços sobem. Aí o vendedor está com a faca e o queijo nas mãos. Por causa disso, Ocala tem sido um lugar que as pessoas têm investido. Investido para construir e vender e investido também para comprar, para alugar. No ano passado também, o nosso recorde de vendas aqui do escritório foi da cidade de Ocala. Eu nem me lembro quantas nós vendemos lá. E todos os nossos investidores que compraram, tirando algumas exceções, que tem uma pessoa, dois clientes que moram lá, que é o Paulo mais um outro, foram todos para alugar. E quanto tempo ficaram as casas para alugar lá? A que ficou mais tempo ficou 3 semanas depois da entrega, porque são casas novas. Depois que nós recebemos a chave, em 3 semanas elas estavam alugadas. Aí quanto custa uma casa lá? Entre 280 a 310 mil. E aluga por quanto? Entre 1.800 e 2.000, tá certo? Lembrando que Ocala não tem taxa de condomínio, o IPTU é mais barato e o seguro também. Então, o retorno do investimento é maior na cidade de Ocala atualmente. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Check, check. Renato, a pergunta feita pela Raquel. Vamos lá, Raquel, o que será que você perguntou? Você indicaria Ocala para quem quer investir para alugar longa temporada? Sim, com certeza. Longa temporada a gente chama aqui de long term, ou seja, um aluguel de prazo longo, que no mínimo são 7 meses, mas que na teoria ninguém aluga um imóvel por 7 meses, mas o mínimo permitido são 7 meses e a pessoa pode ficar lá 2, 3, 4, 5, quanto tempo ela quiser, alugada. É diferente do short term, que o mínimo é um dia que você pode alugar, são essas casas de temporada. Sim, nós indicamos Ocala, sim, porque Ocala, depois na hora de fazer as contas anuais, Ocala é o que você fica com mais dinheiro de retorno, você tem maior retorno do investimento, então entre 6% e 8%. Sendo que os apartamentos hoje aqui em Orlando, na Flórida, o retorno é 3%, então assim é mais que o dobro para comprar lá. É lógico, você pode comprar um apartamento de 200 mil, mas a taxa do condomínio hoje é dificílimo achar uma menor do que 450 por mês. Então você recebe um aluguel de 1.600 num apartamento de 200 mil e aí você tem que pagar 500 só de condomínio. Então aí vai por água abaixo o seu retorno. Ah, mas eu não tenho 300 mil. Nós tivemos vários clientes que compraram com 30% de entrada e o aluguel empata. Empata, mas assim, essas casas vão subir no futuro, a cidade está crescendo, o condado vai investir 1 bilhão e 800 milhões na cidade em infraestrutura, então o preço desses imóveis vai subir. Você fica empatando o aluguel, mas você tem o dinheiro estacionado aqui nos Estados Unidos, você comprou com 130 mil, 140 mil de entrada, tem um inquilino lá que paga o aluguel e nós fazemos a administração. Tá bom, Raquel? Muito obrigado da sua pergunta. Vamos lá. Segunda pergunta, quem fez foi o Marcelo. Sabe, eu gosto dos rapazes perguntando, porque assim, homem é difícil, né? De comentar e é difícil de perguntar.
E geralmente as perguntas dos homens são bem diferentes das perguntas das mulheres e dos comentários das mulheres. Então, assim, é interessante ver a pergunta dos rapazes. Vamos lá, Marcelo. Renato, qual é o melhor condomínio para se viver nessa cidade? Olha, Marcelo, essa é uma ótima pergunta para o Paulo, que mora lá, né? Essas casas que nós vendemos, que são mais baratas, elas não têm condomínio. Elas são casas de rua, não tem problema com segurança lá. As casas ficam de rua, as pessoas moram, trabalham na cidade. Agora, mais perto da cidade, existe vários condomínios fechados e uns condomínios abertos. Geralmente os condomínios das construtoras D.R. Horton, Lennar, Pulte, são as que têm uma maior infraestrutura, que são mais perto da escola e mais perto do centro de Ocala. Esses condomínios são bons, tá? São vários. Mas antes de... quando eu li a sua pergunta, eu fiz uma pequena pesquisa e 4 condomínios vieram como sendo os melhores de Ocala. O primeiro se chama For Ranch. É uma comunidade master planejada. Você pode procurar aí, For Ranch, F-O-R-E. Depois também a Heathbrook, que é perto de uma rua de comércio que as pessoas gostam muito. Depois tem o Calise Township e por último o Copperleaf. Também mais um, se você quiser pesquisar, Silver Springs Shore. Esse, a internet falou para mim que são os melhores condomínios, mas se você tem intenção de viver em Ocala, aí eu iria mesmo pesquisar, faria uma pesquisa profunda dos condomínios. Se você tiver a intenção de comprar, você entra em contato, que a equipe aqui vai procurar os melhores, ler os reviews, investigar a localização, olhar os preços dos imóveis e também as notas das escolas, que são muito importantes. Tá bom? Obrigado, Marcelo, da sua pergunta. Terceiro, Renato, você acha que Ocala é para qual perfil de família? Olha só, Júlia. A Júlia fez essa pergunta. Estou evitando de botar a mão nessa mesa, porque ela tá gelada, é uma mesa de mármore. E assim, você pensa que porque a gente tem aquecedor nas casas aqui, então assim, o ar tá quentinho, mas tudo que você põe a mão tá gelado. Tudo tá gelado. E essa mesa tá gelada, não tá, Vicente? Tá muito gelado. Ainda bem que você tá no seu pedestalzinho aqui, você não tá com o seu pezinho no chão. Vamos lá, qual tipo de família que moraria em Ocala? Olha, Júlia, eu acho que o perfil de uma família que mora numa cidade do interior no Brasil, sabe? Que não quer um centro econômico, trânsito e isso e aquilo. Então, assim, uma cidade pequena, tem tudo lá, tem academia, tem escola de inglês, tem supermercados, padarias, etc e tal, tem tudo. Mas, assim, 10 minutos que você sai dali, você já está num lugar meio mais rural, sabe? Com mais vegetação, mais plantas, essas coisas. Uma outra coisa, eu diria que é um perfil de família que não depende da comunidade brasileira. Como assim, Renato? Vou te dizer como. Você muda para os Estados Unidos e você não fala inglês. E você pretende procurar emprego. Então, provavelmente você vai ter que ir trabalhar na comunidade brasileira, onde tem os restaurantes brasileiros, padarias brasileiros, comércio brasileiro, construtora de brasileiros e assim por diante, porque daí você pode falar um pouquinho só de inglês, o básico, e o resto tudo mesmo é em português. Então, uma família que não tem necessidade disso, que pretende procurar emprego por lá mesmo, ou que vai viver da renda do Brasil, essa é um perfil de família que gosta de, inclusive, uma família que goste da natureza, que goste dos springs, que são aquelas piscinas naturais, que gosta de cavalos, porque o centro de, eu não sei como que fala, equinócio, alguma coisa assim. Então, assim, o centro de cavalos daqui da Flórida é lá, então tem aula de equitação, tem comércio de cavalos,
tem feiras de animais, então assim, uma pessoa que gosta do interior vai gostar de lá. Tá bom, Júlia? Muito obrigado da sua pergunta. Pergunta número 4. Quem fez a pergunta número 4 foi a Janaína. Renato, qual a renda média dos moradores dessa região? Você moraria nessa cidade? Olha, Janaína, a renda média das famílias que moram em Ocala é a renda média dos Estados Unidos. Qual que é a renda média dos Estados Unidos? A renda média dos Estados Unidos é calculado para uma família de 4 pessoas um certo valor de dinheiro anual. Então, nos Estados Unidos, a média está entre 55 e 75 mil dólares para uma família de 4 pessoas. Isso é considerado média da classe média. E Ocala é a mesma coisa. Embora seja uma cidade mais rural, você vai ter uma população que ganha muito menos do que isso. E você tem gente lá por causa da concentração de cavalos, o próprio John Travolta mora na cidade. Você tem esses ricos e tem os milionários, tem até condomínios que estacionam avião, que daí a gente já está falando 400, 500, 1 milhão por ano. Então a média é entre 55 mil e 75 mil. Você moraria nessa cidade? Eu moraria, tudo depende da estrutura, né? Eu moraria quase em qualquer lugar, não vou falar que moraria em quase lugar, não. E olha, eu vou te contar uma coisa, jamais diga essas frases assim, nem morto, ou só por cima do meu cadáver, ou eu quero que um raio caia na minha casa, não fala nada disso, tá? Porque você sabe, aquela casa do Reinaldo, o homem falou assim, só por cima do meu cadáver, o homem morreu. Aí teve uma outra experiência na semana passada que uma pessoa falou, eu quero que um raio caia na minha cabeça, caiu. Então assim, essas coisas você não fala. Então você fala, eu não moraria, mas não fala assim, nem morto, tá? O que aconteceu na semana passada não foi do raio, não. Olha eu falando mentira. Foi uma tadinha. Se você acompanha o canal há muito tempo e você conhece, assistiu todos os vídeos, você lembra do banheiro da Sherry que a gente fez. O banheiro dela, que parecia aquele negócio italiano. Coloca aí os vídeos do antes e depois, Luca, que tinha aquelas coisas italianas e tal. E eu conversei com ela e eu falei com ela, mas você vai fazer um banheiro assim, depois para vender a casa? E ela me disse assim, Renato, daqui eu saio no caixão. E infelizmente a Sherry faleceu no meio do ano passado, né? Ela não curtiu o banheiro dela um ano, mas eu fico contente que pelo menos ela curtiu, né? Ela curtiu, eu não sabia na época, mas ela não me disse, mas o marido dela depois nos disse que ela estava com câncer e ela fez o banheiro e ela usou o banheiro, mas infelizmente ela já passou para a próxima fase, né? Ela nos deixou, mas não fala essas coisas não. Então assim, você moraria nessa cidade? Moraria. Primeiro que, assim, lá é bem mais frio que aqui, viu? É bem mais frio que aqui. Se eu pudesse ter uma casa com alguns acres, e eu pudesse ter meus cabritinhos, e eu pudesse ter mais cachorros, e eu pudesse ter galinha, e eu pudesse ter porquinho, ovelha, um mini pônei, mais um cavalo, se eu pudesse ter essas coisas, eu moraria para lá. E também assim, eu precisava ter uma renda, né? Uma renda, porque eu não vou, na idade que eu estou, começar a plantar e esperar as coisas crescer do solo e colher e vender, né? Teria que ter uma renda para morar lá, mas eu moraria sim, viu? É muito bonito. Pergunta número 5. Nossa, pergunta número 5. Vai ter mais que quase 4 perguntas hoje. Vai. Pergunta número 5, feita pela Berta. Berta perguntou, Renato, Ocala tem muito trânsito? Não. Mas assim, das vezes que eu fui para lá, eu fui uma vez só no centrinho. Então, provavelmente, nas áreas das escolas,
no horário, principalmente no horário de entrada, que é por volta das 8 da manhã, e da saída, que é por volta de 3 da tarde, tem trânsito, tá? Mas é só isso. Tirando esses horários, a cidade não tem, é como uma cidade do interior, tá? Não tem, se bem que assim é uma cidade de 60 mil habitantes, mas é bem espalhado. Então ali naquele centro ali eu acho que tem um pouco mais de trânsito. Fora isso, não. É sempre vazio. As estradas, as ruas, os condomínios são bem vazios. E a última pergunta, hoje serão 6 perguntas. A pergunta feita pelo Léo. Léo perguntou: Renato, as escolas são boas? São relativamente boas. É lógico, a escola aqui nos Estados Unidos, ela é financiada pelo IPTU, né? Então o dinheiro do IPTU é o dinheiro que vai para as escolas. Então, por exemplo, onde você tem bairros e cidades muito ricas, você tem um IPTU mais alto, você tem uma escola melhor. Onde você tem casas muito baratas e tem um IPTU muito baixo, a contribuição é menor, as escolas acabam sendo ruins. Mas o que é uma escola boa, uma escola ruim? Uma escola ruim, uma escola de nota 3, nota 4, é uma escola onde as crianças, elas tiram essa nota do ano, entendeu? Então, assim, existe uma população mais carente e as crianças têm uma certa deficiência porque não foram desde pequenos, os pais trabalham demais e não tem tempo de sentar com o filho, fazer lição para ele ir bem, ou não dão valor ao estudo, a criança nunca entrega a lição, ela nunca estuda nada, e assim aí a nota da escola é baixa e a nota da escola fica baixa. Nas áreas mais abastadas, é lógico que existe maior pressão dos pais, da criança, tem professores particulares e tem aquela cultura de dar muito valor para o estudo e as crianças estudam mais e tiram maiores notas. Então, na parte de Ocala, que é mais rural, as escolas estão na média lá dos 5 e dos 6. Perto dos bons condomínios, das áreas mais ricas, as escolas são 7, 8. Então, eu diria que são, no geral, escolas boas. Não tem escola assim 1, 2, 3, não tem. É tudo de 5 para cima. De 6 para cima já é uma boa escola, tá? 6, 7, 8. É difícil escola 10. Principalmente escola a middle school, que é o ensino fundamental. É porque as crianças até os 11 anos, elas adoram a escola, adoram estudar. Tá? Quando entrou na adolescência, não quer nada com a escola. Então elas não querem estudar, elas só querem saber dos amigos, do namoradinho, do não sei o quê, do telefone, da roupa, blá blá blá. E aí o estudo fica em último lugar. E aí as notas das escolas de ensino fundamental geralmente são baixas, mesmo em bairros bons. Tá bom? Então, Léo, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E nós vamos terminar por aqui. Sim, então hoje, domingo, quer dizer, aqui não é domingo, né? Você sabe. A gente fala hoje assim, mas você sabe que hoje não é domingo. Ah, Renato, que dia que é hoje aí? Hoje é terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026. E sabe que hoje é um dia especial? O que você acha que aconteceu hoje? Hoje é um dia especial. Hoje a minha baby Annabelle completa 16 anos. É a minha cachorra Annabelle, aquela cocker branco e preto. Eu peguei ela em 2011, ela tinha algumas semanas, então hoje ela completa 16 anos e está indo bem, apesar de todos os problemas da idade, da displasia, da artrite e tal, ela está indo muito bem, tá feliz, dá os seus pulinhos toda tortinha, cai, levanta, mas abana o rabo, beija, assiste televisão, come e hoje vai ter uma festinha dela lá em casa. Tá bom? Muito obrigado de você ter assistido esse episódio de hoje. Eu espero que você tenha tido um excelente sábado e domingo. Vai dormir cedo, acorda e trabalha bastante. Trabalha bastante, porque eu lembro que uma vez eu entrei num escritório que era de recrutamento
e tinha uma frase assim, atrás da pessoa que ia me entrevistar. A frase dizia assim: muitas pessoas dormem e sonham com um futuro melhor. Outras acordam enquanto é noite e trabalham para que esse futuro melhor aconteça. Então trabalhe, levante cedo, trabalhe bastante que você chega lá, tá bom? Um grande abraço, eu vejo você na quinta-feira às 18 horas do Brasil. Tchau, tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.